Convidamos agora a professora Silvana Goulart, com a sua palestra Memorial Virtual e Divulgação dos Memoriais dentro e fora do Ministério Público. A professora é mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, coautora do livro Centros de Memória, uma proposta de definição, e diretora do Grifo Projetos Institucionais, Culturais, Acervos e Centros de Memória. Oi, alô? Pode. Boa tarde. Primeira coisa, eu agradeço a oportunidade. E venho trazer um pouco da minha experiência, que dentro desse mundo aí da informação, do Centro de Memória, eu estou mais focada no Centro de Memória e percebendo, com certeza de que eles têm uma proximidade muito grande dessas outras instituições, né, pelas falas da manhã e de agora a gente vê o tempo todo essa interseção, né? Mas eu vou partir, do meu foco de estudo, do meu objeto de estudo dos últimos tempos, que são os centros de memória, né? E o meu objeto aqui de fala hoje é sobre a divulgação desses memoriais. Quer dizer, eu vou fazer algumas considerações sobre o conceito, sobre essa proximidade entre essas várias instituições de informação e depois focar sobre a questão da divulgação, falar um pouco do histórico do Centro de Memória no Brasil, enfim. Bom, primeiro o seguinte, não há consenso sobre o formato, o alcance e o significado do Centro de Memória, né? Porque muitos deles surgiram fortuitamente, foram se constituindo, muitas vezes até por missões de salvaguarda de material que está se perdendo, né? E o objeto meu de trabalho, inclusive, foi uma tentativa de conceituar. Afinal, o que é Centro de Memória? Já que você tem até na nomenclatura uma diversidade muito grande, né? Aqui, o do Ministério Público são chamados memoriais, muitas vezes você tem centro de documentação e memória, às vezes você tem centro de história, às vezes você tem, enfim, e tem, às vezes, uma preocupação de falar um pouco da questão, quer dizer, de usar termos, né, que estejam na moda, né, porque muitas vezes o centro de memória ele fica um pouco pesado, enfim. Então, não há consenso nem sobre a denominação do que seja o centro de memória, né. Eles não substituem, eu sou historiadora, sou arquivista, então, quer dizer, eu venho para o centro de memória sempre dessa perspectiva do arquivo, né, e da história. Então, quer dizer, eu acredito que eles não substituem os arquivos tradicionais, né, que os arquivos tradicionalmente são encarregados de armazenar documentos e informações. Mas o centro de memória ele tende a ter mais amplitude, porque ele ultrapassa, muitas vezes, a coleção orgânica dos documentos de uma instituição e vai buscar, muitas vezes, fora da instituição, informações. Enfim, eu vou falar um pouco sobre isso depois. A ideia, o Centro de Memória, para que ele serve, né? Eu acredito, e tenho visto e tenho pesquisado, que eles oferecem uma visão prospectiva
e global da entidade. Quer dizer, a entidade, quando começa a voltar para a sua história, para a sua memória, ela começa a se reconhecer, ela começa a entrar em contato com ela ao longo do tempo, os acertos, os erros, né? Então, ela tem esse primeiro grande, esse grande papel aí. É um local, então, de aprendizado interno e ele responde também a demandas externas, né? Muitas vezes o centro de memória, quer dizer, a reunião de informação dentro do centro de memória atende a demandas externas. Então, um exemplo, mas veio à minha mente aqui o exemplo do metrô, por exemplo. O centro de memória do metrô sempre atendeu a estudantes de urbanismo, de transporte, da cidade em geral, porque o metrô é um agente de grande transformação da cidade. Então, no fundo, é um local também que atende a demandas exteriores e pode, nesse sentido, ser um prestador de serviço da entidade para fora, né? É um motor também de tomada de consciência dos valores culturais da entidade que o gerou, né? Então, quer dizer, muitas vezes se aproxima a questão da memória da identidade, e é isso que acontece. O Centro de Memória, eles fazem a entidade refletir, avaliar, enfim, sobre os seus próprios valores e para onde ela, portanto, para onde ela quer ir, de onde ela veio, etc., né? Então, no Brasil, para traçar um pequeno histórico, né, no Brasil, a partir dos anos 80, a gente tem uma presença maciça do Centro de Memória, tem um grande aumento do Centro de Memória, né, ligados a organizações públicas, privadas e a ONGs também, né. Eles vêm num cenário, quer dizer, os anos 80, a gente está num momento de um cenário já de globalização, né, de redemocratização do país depois de um período autoritário, de privatização de vários setores da área pública, e isso gerando impactos importantes em termos de documentação, né? Porque, por exemplo, os setores, a privatização de setores da área pública geraram arquivos antes de atividades públicas e que depois foram transferidos para outros lugares, e muitas vezes não foram transferidos, e aí começa o problema. Muita coisa se dispersou, etc. Estamos também num momento de controle, que muitas corporações multinacionais começam a fazer parte do nosso parque industrial, também trazendo outras culturas, trazendo outras realidades, trazendo modelos, enfim, vindos de outros países, né? E um momento de reestruturação das empresas nacionais, algumas delas, inclusive, se tornando multinacionais, se expandindo para outros países, para outros continentes, e gerando, portanto, uma memória delas mesmas, mas não mais no território nacional. Então, quer dizer, a partir dos anos 80, a gente tem toda uma explosão do Centro de Memória, e eu acho, então, acredito que o crescimento dessas instituições, né, nesse momento dos anos 80, reflete justamente a busca de preservação da cultura e da identidade das organizações. Por vários motivos, então, você tem, às vezes, um esfacelamento dessa memória, da forma como foi, enfim. Em termos legais, né, o que rege o Centro de Memória, uma das coisas que é âncora legal do Centro de Memória, é a Lei dos Arquivos, a Lei 8.159, que considera de interesse público e social arquivos de pessoas jurídicas de direito privado como fontes relevantes para a história e o desenvolvimento científico. Ou seja, não só os arquivos públicos, se demanda dos arquivos públicos uma guarda e uma preservação dessa memória, mas também arquivos de pessoas jurídicas de direito privado, arquivos pessoais, etc. Então, passam a ser considerados fontes relevantes, né, para a história e o desenvolvimento científico. Muitos documentos produzidos por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos, quer dizer, é a mesma coisa. Você tem entidades privadas que cuidam de serviços públicos, ou seja, a memória delas ela é interessante, ela é importante também para a sociedade como um todo, né? Então, quer dizer, os centros de memória começam a buscar ferramentas para se alinhar às demandas contemporâneas das entidades às quais se vinculam, né? Porque a próprio desenvolvimento das entidades puxa também para uma
para um repensar constante desse centro de memória. Bom, aí caímos na questão da informação, né? Porque caímos, não, quer dizer, o centro de memória, o que ele está guardando? Ele guarda os documentos em função da informação, né? E a gente sabe que hoje, né, só trazendo rapidamente esse quadro que todo mundo já está cansado de saber, né, a questão da explosão da informação, da importância e tal. Hoje ela é abundante, multiforme, consubstanciada em diversas linguagens, palavra escrita, som, imagem, objetos e artefatos também, né? Que são suportes cada vez mais tênues e mais sofisticados, né? E, enfim, a informação hoje é o reflexo, então, do crescimento e da complexidade das organizações e desses suportes documentais na qual a informação está assentada, né? Os centros de memória, então, quer dizer, evoluindo um pouco esse raciocínio, eles podem ser entendidos como núcleos de armazenamento das informações. O que eu acho muito interessante no centro de memória, e a gente deveria sempre refletir sobre o que a gente vai criar, o que a gente trabalha, enfim, é que eles guardam acervo de matrizes diversas e, portanto, eles trazem informações de teor diferente. Primeiro, os documentos acumulados pelas organizações. São os velhos e bons documentos de arquivo, né? São os documentos que, organicamente, a instituição produziu para o cumprimento dos seus objetivos, das suas atividades, etc. Então, são documentos que, no início, são de natureza administrativa e que depois adquirem um valor testemunhal quando acaba quando passa o tempo e aquela função inicial para a qual o documento foi criado, ela deixa de existir. Mas o documento continua carregando esse valor de testemunho, né? Esses documentos acumulados pelas organizações comprovam as atividades institucionais nos diferentes níveis de autoridade e responsabilidade. O arquivo de uma instituição, ele vai ter o registro de atividades meio, o registro de atividades fim, enfim. Nem tudo tem. O arquivo de uma instituição, nem tudo que é atividade dessa instituição, ele tem. Por isso, existe no centro de memória um segundo tipo de documentos, que a gente chama de documentos fabricados, que são fruto da correlação de dados dispersos do arquivo, que geram sínteses, coeficientes e percentuais a partir de variáveis de tempo e de espaço. Por quê, gente? Nos arquivos você tem uma gama enorme de informação, mas para a instituição, muitas vezes, é útil que essa informação seja reunida, seja comparada, que você transforme aquilo em gráficos, em históricos, porque é essa informação junta e dentro de uma lógica que vai servir mais de perto para a organização, né? Então, quer dizer, essa é uma informação fabricada, porque ela não é originalmente a informação arquivística, mas ela tem uma importância fundamental, porque quando você começa a aproximar esse arquivo também da necessidade da instituição. Quer dizer, que tipo de informação a instituição precisa para atuar? E aí, a partir daí, se começam a criar documentos que possam trazer à tona essas informações para que ela seja útil na gestão da instituição, no dia a dia, enfim, para que o centro de memória não seja só um órgão, vamos dizer, de função memorial, para o centro de memória poder ter a possibilidade também de ajudar a gestão, de estar mais próximo, de fornecer informações mais imediatas, etc. E outro documento fabricado, que é muito comum aqui no Memorial do Ministério Público de São Paulo, já começa a existir, são as narrativas de história oral, né, que são gravadas, que são informações que completam, de certa forma, o acervo, porque as pessoas elas falam de uma realidade que os arquivos não registram, né? Você não tem documento de registro de cotidianos, de coisas que se fazem normalmente. Como é que era aquilo, né? Quem faz essa junção, muitas vezes, são esses depoimentos de história oral que esclarecem coisas, que jogam luz, enfim, sobre a documentação acumulada. E os documentos reunidos de fontes externas, que são referências de caráter técnico e científico obtidas fora da instituição, como trabalhos acadêmicos, teses, etc. Porque é lógico
porque uma instituição como o Ministério Público, muito se escreveu sobre ele, sobre sua função, sobre seu histórico, e muita coisa, muitas vezes, não ligada exatamente a ele, não produzido dentro da instituição, mas foi feito fora e isso é trazido para dentro da instituição. Então, quer dizer, os centros de memória, eles têm esse tripé, né, de natureza de informação que eu acho que deveriam se completar. Quer dizer, é sempre interessante porque uma coisa completa a outra, né? Bom, então a gente conclui também que, prosseguindo o raciocínio, que o centro de memória é um híbrido, né? É uma instituição híbrida, porque ele tem muito da lógica das bibliotecas, dos museus e dos arquivos, mas, quer dizer, o que a gente está valorizando são os dados, as informações e narrativas que nos ajudam a produzir conhecimentos. Eu não falei o conhecimento, né, com em caixa alta, porque nós estamos falando de conhecimentos. Eu acho que o conhecimento, quando a gente fala, a gente sempre pensa no conhecimento científico, e eu acho que existe aí uma sofisticação de conceitos e tudo. Mas, enfim, essas informações, esses dados, eles ajudam a produzir conhecimentos para a entidade que o gerou e para a sociedade, enfim, que convive com essa instituição. Esses lugares de conhecimento que os centros de memória são, eles têm tanto uma função memorial, né, pela necessidade de guardar a memória da instituição, quanto de preservar a memória social como antídoto contra violações de direitos ocorridos em diversos graus no século XX. Então, a gente que trabalha com memória sabe que o século XX, depois da Segunda Guerra, depois de outras guerras, principalmente depois, mas, basicamente, acho que um grande marco aí foi a Segunda Guerra, se criou toda uma teoria sobre o dever da memória. Quer dizer, as grandes tragédias, né, da Segunda Guerra e, enfim, de outras guerras, geraram, muitas vezes, essa consciência na sociedade, essa conscientização de que você tem que lembrar, porque, muitas vezes, você lembrar e falar disso e divulgar e não deixar esse assunto debaixo do tapete é evitar que outras coisas aconteçam. Então, eu acho que essa função da memória é extremamente importante. E surge agora uma segunda com muita força, né, no século XX, agora no século XXI, essa função de gestão. Quer dizer, o centro de memória pode ser organizado, pode ser construído, pode ser pensado de forma a ser um repositório de conhecimentos para serem usados hoje, né? Então, paralelamente, você tem toda uma história da gênese da instituição, do histórico dela, mas você também busca reunir informações que possam, porque são informações que vêm com a pesquisa, é calcado em documentos e, portanto, são informações fidedignas. Então, se você consegue pensar esse centro de memória como um repositório também de informações do presente, produzidas no presente, aí eu acho que o ciclo se completa. E, inclusive, os centros de memória deixam de ter uma fragilidade clássica no caso deles, né? Porque o centro de memória talvez não seja, e espero que não seja o caso dos memoriais aqui do Ministério Público, que veio até com uma legislação a priori, né? Mas, quer dizer, na empresa privada, por exemplo, nas organizações não governamentais e tudo, o centro de memória é muito frágil, porque, em geral, o primeiro corte de verba que se faz, a primeira crise, a primeira dificuldade, acaba recaindo com muita força no centro de memória, né? Porque, é lógico, é um setor de uma instituição que também vai precisar de verba, que vai precisar de gente, que vai precisar de equipe boa, multidisciplinar. Então, quer dizer, na medida em que o centro de memória não auxilia a gestão, ele é um candidato mais próximo da implosão, né? Bom, há um lugar de conhecimento, né, que é o que a gente está atribuindo ao centro de memória, cabe, então, constituir um acervo que testemunhe as funções primordiais da entidade, por meio de seus documentos. Então, é lógico que, muitas vezes, você não começa com tudo, mas, assim, você tem que planejar, eu acho que o gestor tem que planejar o seguinte: esse centro de memória é para quem, inicialmente? É para quê? Como é que ele vai crescer? Porque o ideal é que ele seja um retrato da própria instituição, que ele possa refletir a instituição na sua lógica, não é?
ele deve criar uma política de alimentação do acervo, por meio de transferências regulares de conjuntos de documentos relevantes. Porque o que acontece em grande parte dos centros de memória é que ele fica com o Pires o tempo todo pedindo os documentos, quer dizer, enquanto não se cria uma política e que a instituição entende a importância daquilo e que, portanto, ele deve ser alimentado, porque senão ele nunca vai, ele vai testemunhar as atividades primordiais da empresa, né? Então, é muito importante que o passo seguinte, depois de você entender como é que vai ser, qual vai ser o recorte desse meu centro de memória, como é que ele vai crescer, como criar uma política para que ele seja constantemente alimentado. E, a um lugar de conhecimento, também cabe mapear a história e as atividades institucionais a fim de contextualizar os documentos de acervo. Aí, essa contextualização já é uma preocupação que a gente tem com a descrição, porque uma vez reunido um acervo, uma vez pensado um acervo, esse acervo tem que ser descrito para depois ele ser extrovertido, para ele ser acessível e tal. Bom, então, a operação básica do centro de memória é, então, preservar, isso daí eu já vi que foi falado e reprisado, né? Garantir que os documentos estejam limpos, acondicionados, etc., que são documentos guardados para durar, né? Guardados para sobreviver a gente, né? Depois de escrever. Isso implica, e aí eu acho que é uma questão que, para mim, é muito importante, na análise desses documentos e no seu contexto. Ou seja, se você não contextualizar esse documento, se você não deixar claro para quem for trabalhar com esse documento depois, para que ele foi criado, para cumprir qual função dentro da entidade, você não vai dizer muito, né? Não se trata de descrever o conteúdo do documento. O conteúdo do documento é uma outra operação. Eu acho de dizer qual a lógica daquele documento dentro daquele acervo. Uma vez que cada documento existe para cumprir uma função, para testemunhar uma atividade, é probatório de algum ato que se fez, isso tem que estar explicitado nessa descrição do arquivo. A terceira operação do centro de memória é informatizar e digitalizar, né? Informatizar para permitir consulta online, quer dizer que isso daí seria o ideal, né? Tanto interna da entidade quanto externa. É lógico que aí com os filtros que se fizerem necessários, né? E isso não exclui, quer dizer, essa informatização, essa digitalização, absolutamente não exclui a descrição dos documentos, porque os metadados existem justamente para facilitar o seu acesso a eles, e principalmente para mostrar esse contexto, para deixar evidente e óbvio esse contexto. E, enfim, dar acesso, que é o objetivo principal aqui da minha fala, né? A informatização e a digitalização divulgam os documentos, que é a última e incontornável tarefa do centro de memória. Acho que mesmo o centro de memória que esteja no início, é lógico que todo mundo começa do jeito que dá, pequeno, e as coisas vão indo, mas eu acho que não mostrar que era uma prática de antigamente, né? Antigamente as pessoas entravam dentro do centro de memória ou de um arquivo e ficavam assim 20 anos lá dentro, até, quer dizer, e isso não pode, você não pode ficar descolado da instituição, você não pode ficar descolado da sociedade, você tem que mostrar que veio e para que serve aquilo. Aquilo pode servir restritamente, mas precisa de servir para alguma coisa. Bom, outras linhas de atuação, então, do centro de memória seria referenciar documentos fora da entidade, isso daí já foi falado, né? Trabalhos acadêmicos e científicos, isso sempre também vai trazer uma luz para a documentação interna, produzir documentos que facilitem a compreensão de processos ou da história institucional, que são aqueles documentos que a gente falou, as sínteses, porque isso ajuda a você entender, de uma certa... Aqui, por exemplo, no folder do Centro de Memória, do memorial aqui do Ministério Público, existe lá já uma história do Ministério Público, quer dizer, existem maneiras do leigo se aproximar daquilo, quer dizer, essa instituição existe desde quando? O que ela faz, o que ela fez? Quer dizer, são esses instrumentos que ajudam também não só a iluminar a própria documentação que você tem, mas começar a construir um contato para fora, né? Para fora do mundinho do centro de memória. Acompanhar as atividades internas, eu acho que uma das obrigações do centro de memória é acompanhar as atividades internas no presente, né?
a fim de fazer sínteses retrospectivas, quer dizer, entender o que as áreas precisam. O que seria mais útil que esse centro de memória se debruçasse para poder ajudar as áreas hoje? O que ele poderia recolher e manter guardado e descrito e informatizado para devolver? Quer dizer, eu acho que esse olho no hoje é uma coisa muito importante. Eu sou historiadora, eu adoro história, eu adoro, assim, esse passado, para mim, tem uma mágica e uma magia especial, mas, assim, nem todo mundo gosta. Então, quer dizer, quando você taxa a coisa de muito... isso é muito antigo, isso é legal, mas é um pouco... Quer dizer, a gente se perde uma coisa no passado e nem todo mundo tem essa ideia de um passado ligado com o presente, de um processo que não para, enfim. Então, eu acho que a gente precisa, inclusive, forçar a barra um pouco para cultivar o presente no centro de memória, né? Eu voltei? Acho que não, né? Bom, dar acesso aos documentos, então, é a função, é a última função incontornável, né? E a primeira coisa é por meio de uma base de dados de acesso universal com documentos acessíveis online. Quer dizer, isso é o ideal, muitas vezes não é assim que a gente começa, mas eu acho que hoje, o mundo de hoje, ele apela para isso, eu acho que é também uma coisa irreversível, né? E criar um portal de pesquisa que dê acesso a essa base de dados e a outros conteúdos de divulgação. Quer dizer, a base de dados, primeiro, ela é criada para quem opera no centro de memória. São as pessoas, os documentalistas, os bibliotecários, os historiadores, os que vão trabalhar. Aí, o portal é o primeiro instrumento que vai, então, abrir para o mundo, abrir para fora da instituição. Muitas vezes abre para o mundo internamente, primeiro para dentro da entidade, depois abre para fora, enfim. Isso aí dentro do planejamento e do sentido de cada instituição, né? Mas é por meio desse portal de pesquisa, que você cai na base de dados e em N outros produtos editoriais que eu gostaria de exemplificar agora. Isso foi uma demanda aqui do pessoal do Memorial, de mostrar alguns exemplos. Então, eu, inclusive, recorri a um amigo que está aqui enfim, com quem trabalha há muito tempo, mas que está aqui para mostrar um pouco, porque ele é informata, e eu acho que ele pode responder questões que as técnicas eu não saberia responder. Tá? Então, ele é o Rogério Aquadro, e ele vai mostrar alguns exemplos de portais, e depois eu vou retomar e mostrar mais alguma coisa. Só esses dois. A Silvana ela fez a introdução. O meu nome é Rogério Aquadro. Nós fazemos uma parceria já, as duas empresas, há cerca de 10 anos, justamente nessa parte, vamos dizer, o last mile do projeto de digitalização e de preservação de um centro de memória, que é exatamente dar acesso ao público. Quando a gente pensa em acesso, vem à mente inúmeros, diversos tipos de acesso. E aqui a gente vai dar alguns exemplos de trabalhos bem-sucedidos e ilustrar um pouco os diferentes tipos de acesso que a gente pensa nesse sentido. O primeiro projeto que a gente gostaria de apresentar para vocês é o projeto Memória das Telecomunicações. Ele foi desenvolvido há cerca de 6 anos, uma parceria do Instituto Fernando Henrique Cardoso com o Instituto Sérgio Mota, e ele tinha um objetivo muito especial, que era contar o projeto de privatização do sistema Telebrás. Então, era um assunto muito bem determinado, tanto em termos de temática, quanto em termos de espaço temporal. E, nesse sentido, como é um tema extremamente árido e etéreo, o portal do Memória das Telecomunicações, ele tinha uma proposta de transferir este conteúdo extremamente técnico e difícil de compreensão para um público leigo. E a maneira mais simples que foi entendida para a transmissão dessa informação foi por meio de uma busca cronológica, uma linha do tempo. Como o fio condutor do projeto da privatização foi exatamente uma linha do tempo muito bem determinada entre 95 e 98, que foi o período que durou a privatização,
ficou muito fácil de estender os documentos durante essa linha que é o fio condutor. Então, a gente tem a linha do tempo, que escolhe-se tanto o ano quanto o mês. Ao escolher um mês, escolhe-se os eventos que aconteceram naquele período, e dentro de um determinado evento há documentos digitais. E aí sim a gente faz a imersão dentro do centro de memória. Então, esse daqui é uma das maneiras que a gente tem de apresentar o conteúdo do centro de memória, sem que a pessoa necessariamente tenha que fazer uma pesquisa por uma palavra-chave ou alguma coisa do tipo. Você apresenta de uma forma, não vou dizer lúdica, mas de uma forma bastante clara e simples, para que qualquer pessoa tenha condição de acessar. Se ela tiver interesse, ela faz uma busca avançada, e aí sim ela tem mais recursos para aprofundar a sua pesquisa. Nesse portal também tem uma parte de depoimentos, que são, vamos dizer, produtos editoriais, que foi o que a Silvana acabou de comentar. Em cima do centro de memória, há outras questões periféricas que são abarcadas pelo portal, ou pelos portais. Um outro projeto muito interessante que a gente fez, esse mais recente, do ano passado, é o projeto do Portal da História da Farmácia. Esse projeto ele é capitaneado pela Raia Drogasil e é um portal que já está no ar, disponível para consulta. Esse é 100% editorial. Esse é muito interessante porque ele se propõe a contar um pouco da história da farmácia no Brasil. Uma das sessões que foram criadas foi a farmácia no Brasil, justamente, que existe uma linha do tempo, onde você pode navegar desde 1700, 1750, até os anos contemporâneos, e você navega por todas as etapas da evolução da história da farmácia. Aqui a gente capturou uma das entradas da linha do tempo, que é justamente o que acontecia nas primeiras boticas, e a origem disso da época colonial, da época portuguesa, enfim, da mesma forma, a gente também tem uma distribuição mais clara e didática da informação que está presente no centro de memória. Esse daqui é um outro exemplo também de uma divulgação editorial de conteúdo. São fotos que foram resgatadas do Centro de Memória da Raia Drogasil, foram digitalizadas, e a ideia é que a pessoa possa fazer uma navegação em cima dessa foto. Foi dividido em 3 períodos, 1920, 1940, 1960, e essa daqui em especial, na verdade todas elas têm narrações, essa em especial faz uma brincadeira com os últimos avanços com a descoberta da penicilina. Então os antibióticos eram uma grande novidade na época, então há uma narração, evidentemente que essa narração ela é criada, é fictícia, não faz parte do centro de memória, mas é um produto editorial criado sobre uma foto que faz parte do centro de memória. Nesse caso especial, o sistema ele permite fazer aproximações, zooms, então você consegue navegar por toda a fotografia, porque ela foi digitalizada em grande formato. Essa daqui é uma outra parte também, pertencente ao centro de memória deles, são os almanaques do Biotônico Fontoura. Nessa seção em especial, também permite uma navegação não necessariamente linear, você faz uma pesquisa ou pelo conteúdo do almanaque, ou você faz uma navegação por edição, aí uma navegação mais cronológica mesmo. E a ideia é que realmente isso mimetize a publicação em si. Então, as páginas são abertas, há uma animação a ser movida a página, e você consegue fazer, inclusive, leitura do conteúdo. Tem uma pequena videoteca também, são outros produtos, derivações de produtos editoriais sobre material resgatado do centro de memória das empresas. Um vídeo é sobre analgésicos, em especial o AS, o ácido acetil salicílico, e o outro é a revolução da pílula anticoncepcional. Todos esses materiais são pós-produzidos, baseados em informações resgatadas do centro de memória. Aqui tem uma pequena brincadeira dentro do portal, que são perguntas e respostas, você sabia, curiosidades, aqui sobre a emulsão de Scott, o óleo de fígado de bacalhau, e aqui a gente vai para a parte um pouco mais interna, que é efetivamente o Centro de Documentação e Memória da Raia Drogasil, que é basicamente
repositório que alimenta essas informações editoriais. Então, aqui a gente tem um portal que, neste caso, ele está restrito à empresa. Essa é a única parte do nosso trabalho que vocês, infelizmente, não vão conseguir consultar, mas ele funciona exatamente para essa incursão que a Silvana comentou, de que você disponibiliza o material nu e cru para que os pesquisadores, neste caso, os próprios colaboradores da empresa, tenham acesso. Aqui há, inclusive, um projeto que vai entrar no ar daqui a um mês, mais ou menos, que faz parte também da última fala da Silvana, de que os próprios colaboradores da empresa terão um meio eletrônico de colaborar com documentos que eles julgam pertinentes ao centro de memória. Então, essa retroalimentação do centro de memória é fundamental para o processo de qualquer centro de memória e vai ser implantado aqui também. Nesse caso, a gente também tem uma busca livre, em que o pesquisador faz uma busca por um termo qualquer, e há algumas buscas pré-selecionadas que os pesquisadores do centro de memória, ao fazer a imersão dentro do arquivo, entenderam que são coisas relevantes para pesquisadores, ou pesquisas comuns, ou material mais nobre mesmo. Aqui a gente tem um exemplo de busca pré-selecionada, que foi pré-editada pelos pesquisadores, que é a história dos logotipos da empresa. Isso é fundamental para que as pessoas possam ter uma ideia justamente da evolução de como a empresa surgiu e como é que foi evoluindo. Até recentemente eles fizeram uma grande fusão, a Drogasil com a Arraia, então este é o tipo de pesquisa extremamente relevante para esse assunto, dentro da empresa. Outro exemplo de busca pré-concebida é uma revista que a própria empresa editava, não edita mais, então é um material histórico relevante, que foi a revista Drogazeta. Há uma busca já pré-concebida e que se dá acesso à íntegra dos documentos. Aqui eu estou mostrando só a capa, mas esse daqui é a revista na íntegra, o PDF página a página digitalizado. Além disso, há questões aqui, como para buscas mais aprofundadas, em que se permite que o pesquisador tenha acesso a campos específicos, e inclusive com um sumário para a pesquisa avançada, onde já se apresenta de antemão para o pesquisador o que há naquele acervo. Então, já se sabe que naquele acervo há atas, a agenda, artigo, apostila, e permite-se cruzar com outros tantos campos. Neste caso, o centro de memória era interessante que houvesse uma relação das lojas que existem ou existiram em algum momento da história da empresa. Então, pode-se cruzar qualquer informação com qualquer informação e resultar em algo de relevância para a pesquisa. O caso da revista Acrópole é um caso um pouco diferente de um centro de memória, mas que vale a pena ser citado como um caso de sucesso, no sentido de dar acesso a um documento que estava restrito anteriormente. A revista Acrópole, ela foi uma revista que foi editada de maio de 38 a dezembro de 71. Ela tem uma profunda importância dentro do mundo da arquitetura e urbanismo, e o único repositório no Brasil que tinha essa revista completa, todas as coleções, era a Biblioteca da FAU, da USP. Todas as demais bibliotecas, não sei se todas, mas a maioria das bibliotecas de arquitetura, de faculdades de arquitetura no Brasil, elas possuíam fragmentos das coleções. E as estatísticas da Biblioteca da FAU indicavam que era o periódico mais acessado da biblioteca, pela importância, por todas as questões, por todo o rasgo cronológico que essa revista teve em diversos momentos da industrialização do país, enfim. Então, houve um processo de digitalização para justamente não só preservar o material que estava se degradando, dada a consulta, como também dar acesso a pessoas de outros estados que não teriam condição de vir a São Paulo consultar o acervo físico. Nesse caso, a gente tem uma navegação cronológica, em que pode-se avançar rapidamente no tempo, uma navegação por edição, então encontra-se uma capa interessante e abre-se, ou uma busca por OCR, que é a busca por documentos efetivamente digitalizados, o conteúdo dos documentos. Nesse caso, a gente fez uma pequena demonstração, digitamos plano piloto e uma relação imensa de edições e de artigos falando sobre o plano piloto. E uma revista em especial, que é a de fevereiro de 1960, que eu acho uma das mais interessantes dessa coleção, que é uma revista dedicada à construção de Brasília. Ela antecedeu em 2 meses a inauguração da cidade, e ela traz uma reportagem
completa sobre a construção de Brasília, sobre fotos da construção, croquis, entrevistas. É um acervo interessantíssimo, não só para quem estuda arquitetura e urbanismo, como aqui você tem outros desdobramentos, como voltando para as primeiras edições. Como eu disse, ela teve início a edição em maio de 1938. Existem questões linguísticas, porque em 1940 houve uma reforma ortográfica e as revistas anteriores escreviam telefone com PH, então pode haver um desdobramento de estudo nesse sentido, pode haver um desdobramento de estudo de tipografias, pode haver um desdobramento de estudo de diagramação de revistas, então não fica restrito exclusivamente à arquitetura e urbanismo um acesso desse tipo. A Biblioteca Digital do Instituto Butantan também é um trabalho mais recente, ele baseia-se mais ou menos na mesma ideia da revista Acrópole. Aqui a gente tem alguns desdobramentos um pouco mais profundos, que no caso da FAO havia uma coleção só, aqui eles trabalham com 4 coleções. Eles têm uma necessidade de dar acesso internacional, então a interface é bilíngue, pesquisadores estrangeiros podem ter acesso à plataforma, e um filtro de pesquisa um pouco mais avançado, porque aqui, de fato, eles não trabalham com revistas. Uma das principais coleções é o Memória do Instituto Butantan, que é uma coleção de artigos, que não necessariamente dizem respeito ao anterior e ao conseguinte. O artigo, basicamente, ele pode ser individualizado. Então, a pesquisa por artigo aqui faz muito sentido. Então, novamente, tem uma descrição da coleção, explica-se para um público leigo ou que não é da comunidade do Butantan o que é aquela coleção, uma navegação pelas edições ou uma busca avançada, e você consegue fazer a visualização das páginas em grande resolução para leitura, para avaliação. E esse conteúdo aqui também é riquíssimo, porque não só é uma obra centenária do Instituto Butantan, como também ela abriga outras coleções, como a coleção de publicações do cientista Vital Brasil. Inclusive tem a tese dele de doutorado e outras publicações que ele mesmo fez a edição. Sua vez. Eu queria agradecer a atenção. Obrigada. Obrigada. Então, por último, eu queria apresentar algumas, dentro do site da Fundação FHC, a gente já tem o acervo consultável e com uma série de produtos editoriais que eu acho interessantes, e eu queria dar um exemplo, né? A gente hesitou um pouco em mostrar isso tudo diretamente na internet, porque aí você pode ver os filmes, você pode abrir um pouco e ver a dinâmica desses documentos, mas a gente ficou com medo da internet, às vezes está lenta, às vezes a gente não pode, então a gente está mostrando tudo em páginas fixas. Mas, por exemplo, esse acervo, o acesso a esse acervo é possível dentro do site da hoje Fundação FHC. Então, o que eu vou mostrar aqui pode ser visto por qualquer pessoa. Então, bom, primeiro, quer dizer, a primeira aba a aba acervo do site, primeiro ele traz uma apresentação de acervo. Essa foto aí se trata de um filme que a pessoa, a curadora do acervo, explica do que se trata. E embaixo, depois, tem uma série de informações básicas, enfim, que situam esse acervo porque é um acervo que tem o arquivo do Fernando Henrique Cardoso e de outros titulares. Então, aqui vai explicar, afinal, de que documentação se trata. Depois, a gente tem, nessa mesma aba, acervo, a gente tem uma possibilidade de consultar os guias dos arquivos. Os guias, quer dizer, quando um arquivo está pronto, foi descrito, esse guia é um instrumento de pesquisa que, em geral, todo documentalista usa, né, que trata genericamente daquele conjunto documental. Então, ele fala mais ou menos as balizas de tempo, quantos documentos tem e que tipo de documento que tem, né? Então, isso facilita, porque o pesquisador, por essa baliza do guia, ele já entende o que ele vai achar e o que ele não vai achar, o que é muito importante, porque eu acho que nós, documentalistas, temos que o tempo todo estar muito atentos para não dar uma informação
enganosa, né? Dá uma coisa, a gente tentar ser preciso, para a gente encurtar o caminho para o documento e não dourar uma pílula que não existe, né? Então, por exemplo, quando você clica aqui no nome dos acervos, aí você abre uma página que tem links para o guia do titular. Você abre uma página onde cada titular tem o detalhamento do seu acervo, que tem. Então, aqui, eu não sei se está um pouco claro, aqui não dá para ver, mas você tem assim, o recorte que o acervo foi feito para ser descrito, e, ao lado, exemplos de fotos, de filmes e de documentos, dando um panorama geral do que se trata. Eu acho isso muito útil, porque isso, enfim, dá com apuro, enfim, com rigor. Afinal, o que tem esse acervo nesse momento? É lógico que todo acervo é um work in progress, né? Isso não é. Naquele momento, eu acho que a obrigação da gente é falar para o pesquisador o que tem. Aqui já é a entrada do portal, do que a gente chama de portal do acervo, que é o lugar onde a gente cai na base de dados para fazer as pesquisas. Mas também existe uma preocupação, por exemplo, esse é um dos arquivos que tem lá, do Joaquim Inácio Batista Cardoso, que é avô do Fernando Henrique, e que a gente selecionou para exemplo de pesquisa, uma correspondência dele com o Marechal Floriano Peixoto. Então, a pessoa, por esses exemplos, vamos dizer, por esses appetizer que ela tem em relação ao acervo, ela tem uma ideia de algumas pesquisas possíveis e que ajudam ela a entender como ela vai, o que ela vai achar e como que isso vai aparecer, né? Depois, a gente trabalha com seminários e oficinas, muitas vezes o centro de memória, ele abriga, né, são feitas ali discussões, seminários de discussão sobre os temas, sobre os conteúdos do centro de memória, ou sobre técnicas de tratamento, temas técnicos da própria organização do acervo. E, então, nessa página aí da Fundação FHC, você tem a notícia do seminário, e você tem, clicando aí dentro de cada uma dessas imagens, você tem na íntegra o seminário, você tem no YouTube o próprio evento replicado, né, e podendo ser visto no YouTube, né? E depois, história oral, por exemplo. Você tem também aqui a explicitação é uma página que traz todas as entrevistas de história oral que foram feitas. Como é uma instituição que já tem 14 ou 15 anos reunindo essa documentação, tem muita entrevista, mas elas não são apresentadas na íntegra, elas não são apresentadas elas mesmas. Foram feitas edições em que os temas foram trabalhados, alguns temas, com a edição dessas entrevistas. Então, não sei se dá para ver ali, transição presidencial, por exemplo. Essa terceira imagem aqui do Lula com Fernando Henrique, você tem uma edição das várias entrevistas que trataram da transição presidencial juntas num documento de 20, 25 minutos, que trata daquilo com vários depoentes falando. Então, assim, é uma maneira, quer dizer, de sair da primeiro estágio que a gente tem, que é o recolhimento da história oral, a gravação daqueles depoimentos, e depois a gente trabalhar tematicamente isso, né, juntando temas onde você possa ter essas informações reunidas, né? Então, olha, foram algumas coisas que a gente tinha para mostrar. A história da farmácia, o portal da história da farmácia, ele está acessível, ele pode ser visto, assim como o de história oral, a revista de arquitetura também. E só alguns centros de memória eles são feitos internamente, eles são feitos intramuros para a instituição, e a tendência é se abrir, mas, enfim, o da Raia Drogasil, no momento, ele está fechado, então ele não é visível pela internet. Tá, eu agradeço a atenção e fico à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento. Obrigada.
Professora Silvana Goulart, o Ministério Público de São Paulo fica muito honrada com a sua palestra, assim com a do Rogério, que foi muito esclarecedora. E nosso agradecimento, nossa gratidão por tão prontamente ter aceitado o nosso convite. E gostaria de entregar um certificado em agradecimento pela palestra, e depois a gente, como não sabia da participação do Rogério, a gente vai providenciar e a gente entrega para ele, tá bom? Muito obrigada. Licença, eu tenho uma dúvida, não sei se vai ser... Dúvidas serão resolvidas agora? Ou... Pode. É uma dúvida a respeito da questão da gestão da memória. Geralmente, quando a gente lida, eu também sou historiador, eu partilho bastante desse interesse em relação... que relaciona bastante memória, identidade, ideologia e demandas sociais, né, que vão se construindo e se institucionalizando com o tempo. E eu gostaria de saber... Porque, geralmente, quando a gente lida com memória, tanto memória institucional quanto memória relacionada a qualquer evento, fenômeno histórico, a gente lida com narrativas que têm uma certa pretensão de universalidade, tem uma pretensão legadas por uma ideologia, né, pela necessidade de você, enfim, instituir uma demanda social como hegemônica no presente, elas têm uma certa pretensão de hegemonia, né, uma pretensão de poder. E aí você tem uma problemática aí, né, e eu gostaria de saber se, no contexto brasileiro, né, como é que você apresenta ao público, a um público que está muito acostumado com um tipo de memória que não é crítica, um tipo de memória que tem essa pretensão de universalidade, legada por uma concepção de história que ainda é muito romantizada, uma concepção de história que é muito... ela tem esses aspectos lúdicos que acabam interferindo, de certa forma, numa crítica, né, histórica, né, uma visão mais crítica a respeito do passado. Como é que você, nesses lugares de memória, centro de documentação, centro de memória, museus, né, e afins, como é que você concilia uma memória crítica com uma memória lúdica e como você apresenta isso para um público que não está preparado para isso? Excelente pergunta. Porque, realmente, você tem toda a razão em tudo que você disse. Por isso, quer dizer, eu acho que a memória... quando eu comecei a apresentar o Centro de Memória, eu acho que o primeiro nível do Centro de Memória é o documento de arquivo. Porque o documento de arquivo ele é produzido em função de uma atividade. Quer dizer, quando ele nasce, o documento ele não prova nada, ele não é interpretável, quer dizer... Porque eu acho que existe uma diferença bastante acentuada entre o trabalho daquele que cuida da documentação, do documentalista e do historiador. O documentalista ele tem que mostrar aquele documento da forma o mais neutra possível, no sentido, não sei se existe neutralidade para tudo, mas assim, você mostra para que aquele documento foi criado. E o historiador tem uma outra operação que ele vai interpretar aquele documento a partir de uma certa premissa, a partir de uma teoria, a partir de uma tese que ele tenta provar ou não. Então, é o seguinte, uma coisa é o banco de dados, com esses documentos contextualizados, é uma coisa, porque eles estão estáveis ali, entende? Você não está falando ali que isso é bonito, que isso é feio, que isso é bom, que isso é ruim. Os produtos editoriais já são outra coisa. No produto editorial tem um discurso, existe um discurso, sem dúvida. Naquele portal da História da Farmácia, por exemplo, você tem coisas que não são discursivas. Por exemplo, a gente colocou naquele portal de História da Farmácia uma coleção de almanaques. E a ideia é, inclusive, colocar outras coleções para poder franquear para o público uma fonte que é extremamente rara, hoje difícil. Agora, se você vai falar... Ao mesmo tempo, quando você já vai falar da história do AAS ou da história da pílula concepcional, aí é um discurso. Aí, quer dizer, esse vídeo ele vai falar, olha, a pílula chegou num momento assim, as mulheres lutando pela sua
pela sua independência, quer dizer, mas aí você já tem um discurso. Eu tenho uma visão, você poderia ter outra. Ah, não foi isso foi a questão dos laboratórios que impuseram, entendeu? Então, o que eu acho é o seguinte, o Centro de Memória ele tem que ter uma estabilidade que é dada justamente pela boa descrição do material, com essa perspectiva de contextualização. Porque qualquer pessoa aí vai saber de onde que veio aquele documento, o que ele está fazendo ali e por que ele está no acervo, entendeu? E a função depois da leitura e da interpretação já não é mais do Centro de Memória. O Centro de Memória tem que deixar bem claro que uma coisa é o discurso que se faz, os produtos editoriais. Uma exposição que você faz, por exemplo, ela vai ter um recorte. Se você vai fazer uma exposição do Ministério Público, você vai falar a partir de uma ideia que você tem do Ministério Público, entende? Mas o Centro de Memória ele tem que trazer os documentos em estado de estabilidade, se é que existe isso. Mas você tem toda a razão, porque você tem uma... Por isso, quando eu falei daqueles três pilares do Centro de Memória, é o seguinte, um é o documento da própria instituição produzida para ela poder existir, né? Para ela poder existir, para ela poder cumprir seu papel e fazer suas funções. Outra coisa já é o documento produzido. O documento produzido, é lógico que ele tem um viés. Por que você entrevistou fulano e não entrevistou Beltrano? Quem são as pessoas que você vai entrevistar? Entende? É lógico, aí já é outro viés. E as escolhas que você faz fora para trazer para dentro também tem outro viés, né? Então, você tem toda a razão. A gente tem a obrigação de saber isso, de ter clareza disso e expor isso do jeito que é, entendeu? Isso daqui é uma visão da instituição sobre ela mesma. Que se a empresa faz uma história dela mesma a partir dos documentos, é uma história que ela fez. Se essa história é feita por alguém da universidade, ela vai ter um outro olhar. Mas é isso mesmo, o tempo todo existe essa tensão. Obrigada pela pergunta, porque eu achei muito... interessante, porque vai além um pouco, né, da coisa concreta do Centro de Memória, né? Eu queria só complementar a resposta da Silvana com um exemplo muito prático do que foi feito, inclusive. Vamos pegar um assunto bastante controverso, que é privatização. É um fla-flu. Há quem ame, há quem odeie. E quase não há nada no meio termo. E aqui fica muito clara a distinção entre um produto editorial e um produto não editorial. A linha do tempo ela é um produto totalmente não editorial. Ela é o fato. Aquela situação aconteceu em um determinado momento. Tá? Você tem projetos de lei, fotografias, documentos, entrevistas não editadas. São fatos que aconteceram e estão guardados naquela memória, naquele momento da história. Quando a gente passa para a página 2 deste projeto em especial, aí sim entramos num produto editorial. Então, existem entrevistas com personalidades que atuaram no governo e que, evidentemente, vão dar um depoimento da visão particular delas, do que aconteceu, de como elas atuaram, enfim. Não há, nesse caso, o outro lado, porque é um produto editorial e foi feito dessa forma. Mas faz parte do Centro de Memória, porque não deixa de ser um depoimento, não deixa de ser uma visão e não deixa de ser um material a ser agregado para a pesquisa. Então, este projeto ilustra exatamente essa dicotomia e essa divisão entre como tratar os dois âmbitos. Eu acho que o importante é você manter a polissemia. Você tem de tudo. E aí você tem as várias camadas de informação, e ao pesquisador, a quem vai usar aquilo, a pessoa tem que fazer a crítica daquilo, né? Mas eu faço uma diferença entre a documentação produzida pela instituição para o cumprimento de seus deveres, porque ela é produzida para cumprir as diversas coisas, e não para fazer um discurso, entende? Esse discurso ele vem depois, esse discurso ele aparece depois, dependendo do olhar que você tem sobre aquilo. Tá? Eu vou Obrigada. falar só uma coisinha, curtinha, super rápido. De manhã, nós conversamos, e lembram-se que eu disse para vocês o quê? O compromisso de todos nós é fornecer a informação. O que a pessoa vai fazer com essa informação é da competência de cada pessoa, de cada instituição, de quem quer que seja. Entra na situação de produzir ou não conhecimento.
Quando a gente reúne e acumula, e até mesmo o caso dos fatos, ele é também uma construção. O fato ele só existe a partir do momento que você constrói ele historicamente, então também é um ponto de discussão, e aí fica um embate louco. Mas, assim, o fundamental dentro do Centro de Documentação é você ter claro que o seu papel não é de pesquisador, não é de interpretador. O seu papel é o que eu estou falando o tempo inteiro. Vocês são ponte. Vocês servirão para dar acesso e possibilitar que coisas se construam, que olhares se façam, que críticas possam ser realizadas. Lembram-se também que eu disse que um depoimento, se você faz com intervalo de 5 ou de 10 anos, a pessoa vai falar coisas diferentes. E não é que ela está mentindo, ela está com filtros a partir do novo contexto que ela está vivendo. O Centro de Documentação é um centro vivo. A documentação, ela é viva, ela se movimenta e ela se relaciona e se interrelaciona com o ambiente cultural, social, político, econômico. E por isso que eu disse para vocês que o que nós temos num centro de documentação e memória, na realidade é uma luta do quê? De poder. Lembram-se que eu disse isso? A esfera que nós estamos é uma luta de poder sobre o que vai se preservar, para quem e com que finalidade. Então, fechar os olhos a isso é negar todo o sentido do que nós estamos fazendo. Toda a parte de tecnologia é fantástica, ela é importante, era aquilo que eu dizia para vocês, precisa de conteúdo, senão a gente só fica com pirotecnia. Então, é essa percepção, essa noção, você ter claro as normas, os procedimentos, o que você quer fazer e onde você quer chegar, faz com que você possa fazer produtos que mostrem para as pessoas que o seu centro de documentação ele não está museificado. Tomem muito cuidado para você não criar uma concepção de que o memorial tem que ser uma coisa que cheira naftalina, que tem que ser bonitinho para quem gosta de história do passado. Não, ela está absolutamente relacionada com o presente, com a produção de conhecimento e de inovação. E está ligado à parte toda da gestão, gestão, transparência administrativa e tudo mais. Quando a gente consegue fazer esse link todo, aí a coisa vai. Tá bom? Mas não existe a história imparcial e o olhar imparcial. O seu papel é fornecer a informação. O que vão fazer com isso? Olha, paciência. Eu não resisto de lembrar o Walter Benjamin aqui, que fala uma frase: quando você tem uma memória que a gente tem, sepultou centenas de outras. Ou seja, a memória que ficou, cotovelou as outras e botou para baixo. É interessante porque é isso mesmo, é uma guerra, né? Obrigada. Mais uma vez, obrigada, Silvana e Rogério, pela brilhante apresentação.